Segundo a neurociência, você tem exatamente 15 segundos a partir do momento em que seu salário cai na sua conta bancária antes do seu cérebro começar a tomar decisões financeiramente horríveis. Isso não é brincadeira. 15 segundos é tudo que a maioria das pessoas precisa para gastar mentalmente um dinheiro que nem chegou direito. Seu cérebro começa a calcular quanto você pode torrar naquele celular novo, quantas vezes você pode pedir iFood no mês, ou se finalmente dá para comprar aquele tênis que está no seu carrinho desde terça-feira passada. Mas e se eu te dissesse que esses mesmos 15 segundos podem fazer a diferença entre continuar quebrado para sempre e realmente construir riqueza? E se existisse uma rotina simples que você pudesse seguir toda vez que você recebe o seu salário e que automaticamente te colocasse à frente de 90% das pessoas? Meu nome é Mauro Kalil e eu passei anos ajudando brasileiros a entender o que fazer com o dinheiro no exato momento em que ele cai na conta. Se você está cansado de chegar no final do mês sem saber para onde o seu dinheiro foi e realmente quer construir algo sólido, aproveita e segue esse canal e já deixa o like se isso fizer sentido. Agora, deixa eu te contar algo que talvez te choque. A maior parte das pessoas não faz ideia do que acontece com o próprio dinheiro depois que recebe esse dinheiro. Elas sabem que o aluguel é pago de algum jeito, a comida aparece na geladeira, a Netflix se renova sozinha e, fora isso, o caos é total. É como se fossem zumbis financeiros andando pela vida, comendo dinheiro e se perguntando por que nunca sobra nada no fim do mês. A realidade é que a maioria trata o salário como um presente de aniversário inesperado, em vez de tratar como uma ferramenta de construção de riqueza, que é o que de fato é. A pessoa se empolga quando o salário entra, gasta a maior parte com coisas aleatórias e passa as próximas 2 semanas comendo miojo e checando o saldo a cada 4 horas. Mas quem realmente tem resultado faz algo totalmente diferente. Eles têm um sistema, eles têm um processo, e esse processo começa no exato momento em que o dinheiro entra na conta. Não é complicado, não é glamuroso e não vai te dar 1 milhão de seguidores no TikTok ou no Instagram, mas funciona. E funciona tão bem que depois que você fizer, vai se perguntar como viveu tanto tempo sem isso. O segredo é entender que o seu salário não é só dinheiro que você ganhou, é uma liberdade financeira futura, dividida em parcelas mensais. Cada real que entra na sua conta é um bloquinho que pode construir sua riqueza ou desaparecer no buraco negro do gasto impulsivo. A maioria faz tudo ao contrário, paga contas, compra o que quer e tenta guardar aquilo que sobra. Spoiler: nunca sobra. É como tentar encher um balde com um rombo gigante no fundo e reclamar que a água não fica. As pessoas realmente acumulam patrimônio, elas só fazem isso porque viram o jogo completamente. Elas se pagam primeiro, dão destino claro a cada real e fazem o dinheiro trabalhar tão duro quanto elas trabalham para ganhar. Porque sucesso financeiro não é sobre ganhar mais, apesar disso ajudar. É sobre ter um sistema que funciona independentemente de quanto você ganha. Pensa assim: se você ganha 50 mil por ano e investe 10% de forma consistente, você vai estar melhor do que aquela pessoa que ganha 100 mil por ano e gasta tudo. O que ganha menos, mas segue um sistema, vai se aposentar bem. O que ganha mais, mas não tem controle nenhum, vai trabalhar até os 80 anos. E agora chegamos ao fundamento de tudo. Antes de construir riqueza, você precisa saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. E eu digo exatamente nos centavos, não uma noção vaga. O primeiro passo do nosso sistema é descobrir que percentagem da sua renda vai para as necessidades reais. Necessidades reais são moradia, comida, transporte essencial, contas básicas, saúde. Aqui não entra streaming, academia que você nunca frequenta, mimos disfarçados de necessários. E é aqui que a maioria erra, transforma luxo em necessidade.
O carro vira transporte básico, o café de R$ 18 vira produtividade, o restaurante todo fim de semana vira qualidade de vida. Mas aqui vai o tapa na cara. Se você gasta mais do que 60% do que ganha com necessidades de verdade, ou você mora acima do que a sua renda comporta, ou está chamando luxo de necessidade. Um exemplo brasileiro: alguém que ganha 7.500 por mês bruto, leva para casa aproximadamente 5.900 líquidos. Se paga 2.000 de aluguel, 500 de transporte, 800 de mercado, já está em 3.300 de gastos, cerca de 56%. É razoável, mas daí vem delivery, streaming, pequenas contas, cafés, saidinhas, compras por impulso. E a pessoa que não sabe para onde o dinheiro vai, depois que você identifica seu percentual real de necessidades, você finalmente sabe quanto sobra para construir riqueza. E é nessa parte que a transformação real acontece. O segundo passo é simples: manter os seus pagamentos em dia, especialmente qualquer dívida que possa estragar o seu score. Seu score de crédito é a sua reputação financeira no Brasil. Ele afeta juros do cartão, financiamento, aluguel, tudo. E a diferença entre um score excelente e um score horrível pode ser um único atraso. Se você paga 99% das contas em dia, bom. Se cai para 97%, seu score despenca. Pagamentos mínimos em dia são fundamentais. Depois vem o terceiro pilar, o fundo de emergência. Eu sei, dá sono só de ouvir, mas é a parte que separa quem vive no caos e quem vive tranquilo. O ideal é ter entre 6 e 12 meses de despesas guardados em um lugar seguro, líquido e chato. Nada de investir esse dinheiro em renda variável, nada de travar em aplicações que não podem ser resgatadas. Conta simples, rendimento estável, liquidez diária, ponto final. Se as suas necessidades são de 3.300 por mês, seu fundo deve ter entre 19.800 e 39.600. Parece muito? Sim, mas você não vai juntar isso de uma vez, é tijolinho por tijolinho. E o fundo de emergência não é só dinheiro, é paz mental. Agora, se esse pilar está resolvido, aí sim você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção de patrimônio. E é aqui que o jogo começa. Investir para o seu eu do futuro. Se a sua empresa oferece previdência privada com patrocínio, aproveite, porque isso no Brasil é literalmente dinheiro grátis. Depois disso, busque investir pelo menos 10% da renda bruta e não precisa complicar. Fundos amplos, diversificados, sem tentar adivinhar o futuro. Quem investe 300 por mês, dos 25 aos 65, com um retorno médio de 8% ao ano, chega perto de 1 milhão. Se começar aos 35, o mesmo valor vai resultar em menos da metade, ou seja, o tempo é o seu maior aliado. Depois disso, você parte para o pagamento de dívidas que não são da casa. Existem duas estratégias: a avalanche, que paga primeiro as dívidas mais caras, e a bola de neve, que paga as menores primeiro para ganhar motivação. A mais eficiente é a avalanche, a mais humana e a que mais funciona é a bola de neve. Agora, escolha e siga uma até zerar suas dívidas. Depois disso, você pode investir além da aposentadoria com foco em longo prazo. E aí chegamos ao passo final: automatizar tudo. Vontade falha, rotina falha, humor falha, motivação falha, mas automação não falha. Quando o salário cai, deixe um dia parado. No dia seguinte, disparos automáticos fazem tudo. Parte para a poupança, parte para o fundo de emergência, parte para investimentos, parte para objetivos específicos. Você não pensa, você não decide, você não negocia consigo mesmo. Apenas acontece. O erro comum: não atualizar a automação quando a sua vida muda. Ganhou aumento? Aumente o percentual.
Quitou dívida? Redirecione a parcela. Gastos mudaram? Ajuste o sistema. Automação é o piloto automático, mas você ainda é o piloto. Esse sistema não é glamuroso, mas funciona. E funciona porque a maioria das pessoas nunca segue um sistema. Trate o seu salário como uma ferramenta que constrói a sua riqueza. Automatize tudo, siga o processo e em 2 anos você vai olhar para trás rindo de como era simples, enquanto todo mundo continua se perguntando: para onde o meu dinheiro foi?